Olá, como vão? Eu sou a professora Janiara de Lima Medeiros, conhecida como professora Jane. Eh, Tenho cerca de mais de 20 anos de experiência na educação, atuo em instituições públicas e privadas, da educação infantil, educação básica, até o ensino superior, em instituições civis, instituições militares, entre as públicas, as privadas, com experiência na educação, no ensino presencial, na educação à distância, né? E essa breve, né, apresentação implica numa pequena experiência aí desses mais de 20 anos, em que eu tive a oportunidade de conhecer vários autores, referenciais teóricos, que contribuem, né, para a minha trajetória, o meu fazer docente, que associa a pesquisa, né, e a educação na prática do ensino. Muito bem. É, Hoje eu desejo compartilhar com vocês ah, conhecimentos acerca de dois referenciais dos quais eu muito admiro, que são Paulo Freire e Antônio Gramsci. Portanto, eu trouxe um diálogo, né, entre esses dois autores, e é numa proposta da gente refletir um pouco acerca da leitura para a liberdade. Mas a liberdade no sentido da conscientização crítica, ou seja, a liberdade plena, não é? Do homem em sociedade, do homem consciente, crítico em sociedade. E para tratarmos desse assunto, eu gostaria de passar a apresentação para a próxima tela. Muito bem. E apresento a agenda para vocês. Sim, vou fazer uma breve introdução, apresentar os referenciais Antônio Gramsci e Freire, falar um pouco do sentido ampliado da leitura que diz respeito a esse trabalho, a hegemonia, consciência crítica e liberdade, que é o coração dessa reflexão de hoje, e, afinal, o que fazer com essa liberdade uma vez que é atingida, né? E aí vamos seguir para as considerações finais. Muito bem. Esse, vou chamar de ensaio, né, ele reflete as relações entre leitura crítica e a formação humana na perspectiva da educação integral e, dessa forma, a liberdade, pensando aí em Antônio Gramsci e Paulo Freire, destacados entre dois dos maiores pensadores da nossa geração. Ambos tiveram alicerçada a formação política e deixaram grande legado sobre educação na perspectiva da formação integral e sobre as práticas pedagógicas. Então, essa reflexão, esse estudo, ele busca com que possamos compreender os objetos de análise de Freire e de Gramsci, cujos quais assim, estão centrados em suas respectivas realidades nacionais, né? Eles vivenciaram uma parte da história dos respectivos países, Itália e Brasil, e a partir disso buscaram analisar os oprimidos, né? Coloco entre aspas, porque o Freire vai trazer, né, um dos livros dele, que é uma das obras mais conhecidas, que é a Pedagogia do Oprimido. Né? Então, eles buscam analisar os oprimidos, marginalizados, né, pelo capitalismo, pelo capital periférico, aos quais, tanto na Itália como no Brasil, foram negados o uso da palavra. No caso da Itália, os operários, né, oprimidos pelo fascismo, que tanto sofreram por conta de terem sido muito silenciados. Em ambas as situações, se contextualizava o poder do Estado agindo coercitivamente, sobretudo contrariando a possibilidade do pensar consciente, né, do pensar crítico, livre das violências. E, nesse sentido,
poder e hegemonia são categorias que se articulam com o diálogo que busca refletir sobre a formação crítica, que é essa liberdade, a formação para essa liberdade, em prol da luta da transformação social, sobretudo diante da implantação do discurso do ódio, né, que estrategicamente vem corroendo aí a sociedade e está tão presente na atual conjuntura brasileira. Muito bem. Temos aí o tema, né? Uma leitura para a liberdade, um diálogo entre Gramsci e Freire. Eu comecei a pensar os dois conversando, né? Nós temos aí os dois intelectuais, cada um no seu tempo. Freire bebe da fonte de Gramsci, né? Ele é influenciado por parte do conhecimento, né, dos estudos em Gramsci, e nos presenteia com as obras maravilhosas que não só não vamos reduzir somente não somente como se fosse pequeno, né, mas ao seu método de aprendizagem, porque as obras de Freire elas vão além da alfabetização para adultos, né? E aí, portanto, nós não vamos nos ater aqui, né, especificamente no método de alfabetização de Freire. Mas a gente busca aqui refletir sobre a relevância da leitura crítica, à luz dos dois autores, partindo de uma análise das obras que eu vou destacar, Os Intelectuais e a Organização da Cultura de Gramsci e a Pedagogia do Oprimido em Freire, que é o que vai sistematizar esse encontro. Então, a leitura, a partir das obras do ativista político, jornalista, intelectual italiano, né? E um dos fundadores, inclusive, do Partido Comunista lá na Itália, e a do educador brasileiro, criador do método, como eu acabei de falar, de alfabetização para adultos, inovador em razão de alfabetizar e provocar o exercício à cidadania. Ambos trabalhos suscitam muitas reflexões. Muito bem. E quem é Gramsci? Vou fazer uma breve apresentação. Ele nasceu em 22 de janeiro de 91, deficiente físico, inclusive, por conta disso, ele é impedido, né, de se alistar ao exército da Itália, à sua época. Ele foi criado em uma realidade de dificuldades financeiras, o que não impediu a construção do pensamento a partir de uma análise sócio-histórica e econômica da sua época. Pelo contrário, isso provocou tantas reflexões e caras produções. Ele cursou literatura na Universidade de Turim, né, e iniciou aí os seus estudos na área da arte e da linguagem. E o Freire? O Freire nasceu em setembro de 1921, 19 de setembro. Após o falecimento do pai, que por sinal era militar, né, brasileiro, a família passou por necessidades financeiras tamanhas, mas isso não impediu de progredir nos estudos e cursar filosofia da linguagem, o que contribuiu, né, para que iniciasse a sua trajetória como docente de língua portuguesa. Muito bem, embora... aqui eu trouxe alguns pontos importantes para a gente conversar. Embora Gramsci e Freire venham de contextos históricos e políticos diferentes, eles têm afinidade na trajetória escolar, ou a partir das suas infâncias, ou durante as infâncias difíceis, né? Como as que eles como vivem, inclusive, os filhos da classe trabalhadora atual aqui no Brasil, num cenário, por exemplo, de grandes dificuldades agravadas pela pandemia, pela queda na renda, pelo desemprego em massa, pela informalidade, pela uberização. Pois é, a gente saiu, né, de uma situação de quase pleno emprego, até 2015, aí são, inclusive, estatísticas, né, inclusive, e saímos desse cenário para uma grave crise econômica social. Inclusive, a agência Senado, em 2021, apresentou esses dados.
inclusive numa matéria intitulada Especialistas apontam muitos desafios para a classe trabalhadora nesse 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Então, nesse cenário alarmante, por exemplo, outras notícias tantas que aparecem na mídia, né? Nós tivemos aí o jornal Tricontinental, posso compartilhar depois, a situação da classe trabalhadora no Brasil e a nova pesquisa apontando e questionando o que fazer diante da vulnerabilidade cada vez maior da classe trabalhadora brasileira. Então, diante dos índices apresentados na época, a classe trabalhadora apontava uma notável precariedade laboral, que atingia cerca de 38,9%. Era uma taxa muito expressiva, uma taxa de subutilização da força do trabalho. Entrei nesse assunto porque tanto Gramsci como Freire são motivados à reflexão, né, e se tornam intelectuais, a partir da análise da conjuntura da sociedade. Eles experienciaram uma formação pela qual puderam analisar, a partir dos respectivos processos culturais e políticos, a perspectiva integral de uma educação capaz de transformá-los e permitir que pudessem impactar a sociedade dos seus tempos, como ocorre até os dias atuais. E Gramsci contraria propostas de educação escolar visando especificamente a profissionalização para o atendimento ao mundo do trabalho. Ele argumentava em favor de um modelo de educação escolar que pudesse privilegiar a formação para a vida, a partir da prática social. Não contrariava a formação específica, né? As especializações, mas entendia como necessário, mas para uma fase de maturidade do discente, do aluno, né, em que ele tivesse maior clareza e autonomia para decidir sobre o que ele queria ser, né, sobre a sua profissão. Por essa razão, a formação para a vida, segundo o autor, deveria anteceder a ânsia pela preparatividade laboral. É nesse sentido, então, que Gramsci propõe uma escola desinteressada. O que é uma escola desinteressada? É uma escola que não tem interesse na formação objetiva daquele aluno para exercer determinadas atividades no mundo do trabalho, né? Mas sim interessada, orientada para a formação no seu sentido mais completo, portanto, a educação na perspectiva integral. Por quê? Porque não tinha o objetivo de corresponder aos interesses imediatos do processo produtivo. Então, nesse sentido, a escola desinteressada visa a promoção de uma educação integral, que aqui entendida a partir do conceito, vou usar assim, marxiano, é uma formação omnilateral, ou seja, a qual tem o trabalho como princípio educativo com fins a uma formação humana emancipatória, e considerando que o omnilateral é um termo originado do latim, aí é Frigoto que vai contribuir para a gente com esse esclarecimento, e a sua tradução literal significa todos os lados ou dimensões, ou seja, integral, completo, ou o mais completo possível. Então, a formação nessa perspectiva integral, a qual o Gramsci atinge, né, defende, é a mesma que o autor busca para continuamente mantê-la e proporcionou que, assim, embora, né, no cárcere por anos, ele realizasse a escrita de 30 cadernos, isso. Porque, entre outras cartas, entre outros escritos, a miséria dos camponeses italianos em razão da precariedade das condições sociais foi a motivação para os escritos e a luta em favor da educação socialmente igualitária, unitária, né, a fim de que o Estado pudesse realmente oferecer os mesmos conhecimentos científicos e culturais para todos os homens, o que identificava como capazes de serem dirigentes dos seus próprios destinos. Então, não distante disso, a gente tem Freire,
né, com uma obra completa que integra temáticas tão debatidas nas esferas da filosofia, da sociologia da educação, o que não reduz Freire somente a uma produção, como eu falei, do método de alfabetização, como se isso fosse pequeno, não é grande. Mas, além da alfabetização, ele se dedicou a outras produções. Sim. Os autores, né, oferecem para a gente uma perspectiva muito rica e crítica sobre educação e cultura, na luta por uma sociedade mais justa por meio da transformação protagonizada pelo próprio homem. Eles enfatizam a importância da conscientização para que ocorra a transformação social. Nesse sentido, a gente tem Gramsci e Freire compartilhando a necessidade da leitura crítica do homem diante das várias situações sociais, muito para além da leitura no sentido assim, coloquial, né? No sentido dos textos. Então, se destaca que não se refere aqui só à forma de ler, é uma leitura reflexiva, uma leitura rápida, silenciosa, em voz alta, automática, técnica, de gibi, jornal, livro, revista, linguagem verbal, não verbal, mista, enfim. A gente está falando da leitura em que o ser humano seja capaz de interpretar o meio em que vive e seja capaz de construir, de elaborar o pensamento crítico. É nesse sentido a ampliação, né, da leitura, ou seja, o sentido ampliado da leitura, ao qual me referi logo na abertura dessa explanação. Então, Gramsci e Freire defendem que a educação não deve ser um ato de imposição de conhecimento, mas de construção conjunta em que o sujeito, né, e aí aprendente, segundo Freire, se torna capaz de interpretar criticamente a sua realidade e assim participar ativamente da sociedade. Para ambos, a leitura crítica é um passo fundamental para que o homem se perceba como sujeito de sua história, promovendo uma educação que não só informa, mas também transforma. Avançando um pouco, eu gostaria de falar sobre hegemonia e liberdade, o que essa, vou chamar de categoria em Gramsci, vai ser traduzida ou interpretada à luz dos trabalhos de Freire. Muito bem. As análises de Gramsci, né, sobre a hegemonia cultural e o papel da educação na formação da consciência crítica são entre as mais teorizadas entre os educadores que referenciam o autor Sardo. Para o filósofo italiano, mesmo que determinada em última ordem, a educação ainda é fundamental, né, para a transformação da sociedade. Lembrando que, como palavras de Freire, aí um diálogo total, não é a educação que muda a sociedade, mas a educação muda o homem, e o homem, uma vez educado, é capaz, né, de transformar o seu meio social. Muito bem, a educação, ainda que determinada, em última instância, por meio das condições materiais, são que os homens, né, por meio, pelos quais os homens se organizam em sociedade, criam as suas leis, seus costumes, estabelecem as relações concretas a partir do trabalho. Por meio dessas condições materiais, o ser humano se organiza em sociedade, também a produção, também se reproduzem, criando e recriando mecanismos sociais, entre os quais eles mesmos fazem parte. Esse movimento é o que constitui a cultura, e é por meio desse que os intelectuais estruturam suas relações e suas crenças, seus valores, né, ideologias.
Nesse contexto, surge o poder da direção moral e intelectual exercido por alguns homens na sociedade, cujos quais seus engajamentos possibilitam a manutenção de uma classe dominante ou a luta contra esse poder, né, que a gente vai chamar aí, quer dizer, Gramsci chamou e a gente está reproduzindo, de contra-hegemonia. Então, é fundamental entender que, para Gramsci, o intelectual ele não se destaca ou se define em razão da sua posição, né, da sua função ocupada no mundo do trabalho, mas a partir de como ele desempenha essa função na luta pela hegemonia. Então, isso diz muito mais quanto à forma das funções exercidas pelo intelectual, em que assume a sua posição de direção, a dominação. Então, nesse sentido, assim, inclusive Gramsci já falara, né? Todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectual. Então, por exemplo, um agricultor que não possui a formação escolar, por exemplo, né? Ele pode ser um intelectual exercendo a sua função, né, intelectual. E um pós-doutor em economia pode não exercê-la. E, portanto, para Gramsci não não executar, não praticar essa função. Para o filósofo, a educação deve ser um processo de conscientização que leva os indivíduos a questionarem e entenderem as suas realidades. Por essa via é que ele destaca o papel dos intelectuais, que são capazes a compreenderem, questionarem, entenderem suas realidades, promovendo uma transformação social efetiva. De igual forma, Freire, né, apresenta que as capacidades teóricas e intelectual do trabalho necessitam se associar a um compromisso político intencionado à transformação da realidade opressora da sociedade. E aí nós estamos nos referindo à sociedade do capital, né, em luta por uma sociedade justa e democrática. É dessa forma que Freire defende a necessária formação no sentido da teoria, né, que favoreça a construção da consciência crítica, para o qual é necessária também a ação para que ocorra a transformação almejada, ou seja, a teoria sem ação não tem efeito. Ambos, Freire e Gramsci, apresentam na educação o potencial para transformar a sociedade e reduzir as desigualdades. Gramsci acreditava que, por meio da construção de uma contra-hegemonia, as classes subalternas podem contestar a ordem social e política dominante, podem promover a transformação estrutural. Em paralelo, Freire apresentava, né, enfatizava o diálogo e a conscientização, vendo na educação um caminho para que os oprimidos desenvolvessem uma nova consciência de si e de sua capacidade de ação. Esse processo só fortalece o sentimento de agência, de gerência, de unidade, e fundamental para que o indivíduo, né, ou melhor, para que o sujeito se sinta capaz de provocar essas mudanças, né, na realidade. Essa temática era tão significativa para Freire que ele apresentou em obras como a Pedagogia da Autonomia, né, todas essas obras em que mantiveram a consciência crítica a partir da educação tão expressiva. E aí, como mencionei, a Pedagogia da Autonomia, Medo e Ousadia, Educação e Mudança, Ação Cultural para a Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, entre tantas. Agora me recordo dessas, né? Para o educador brasileiro, a consciência crítica é o processo pelo qual os oprimidos tomam consciência de sua realidade, de modo a transformar as estruturas que mantêm essa opressão.
Então, para Freire, a educação deve desenvolver essa consciência, transformando o aluno de um sujeito passivo em um agente ativo e crítico, capaz de questionar e de mudar a sua própria realidade. É nesse diálogo que os dois autores, né, têm um movimento que se dá por meio da consciência crítica, que é a leitura para a liberdade, da qual nos pretendemos, né, refletir nesse momento. Para Freire, a educação deve ir além do sistema que sistematiza a escola, para que seja aprendido, né, por exemplo, a sistematização por meio do currículo. Então, Freire defende que deve ir além do que é estrutural, né, ou melhor, estruturado, né, em termos de conhecimento. A formação escolar, para Freire, deve ser não simplesmente para ter acesso ao conhecimento e ser incorporado no mundo do trabalho, mas, além disso, como forma e meio de adquirir conhecimento amplo, a fim de proporcionar a participação na vida pública, né, e de transformar o próprio meio. É dessa forma que é possível rever o pensamento apresentado, né, nesse diálogo acerca do sentido ampliado da leitura, a fim de buscar a leitura do mundo em suas várias formas de representação escrita. Portanto, e uma vez que o homem se torna capaz de ler essas várias formas de representação escrita, é que ele é direcionado à liberdade. É nesse diálogo, então, que é possível analisar o entrelaço entre liberdade em Freire e hegemonia em Gramsci, em que apoiam seus contextos históricos, políticos e sociais diferentes, mas que juntos proporcionam uma nova forma de interpretar os paradigmas culturais eminentes no contexto, por exemplo, atual brasileiro. Entre esses paradigmas, eu gostaria de trazer para a reflexão a questão do empreendedorismo, né? É preciso analisar as intenções e a forma como esse movimento vem ganhando grande destaque, né, a fim de oferecer vantagens com argumentos à obtenção de melhoria de vida pessoal e do negócio local, né? Ou seja, o empreendedorismo é, sem dúvidas, um dos maiores movimentos da sociedade atual. Mas o que se questiona, né, como tudo tem dois lados, é entender como esse movimento vem sendo direcionado, né, para além de uma vantagem individual do lucro, uma vantagem competitiva, né, diante desse novo padrão que vem orientando comportamentos, políticas públicas em educação, né, o fazer docente e outras áreas para além da educação. Essa nova forma de ver o mundo também influencia, né, a desconstrução de conquistas políticas que foram muito duramente alcançadas, como, por exemplo, os direitos do trabalhador a partir da consolidação das leis trabalhistas, e é algo que precisa ser pensado. Então, assim, além da garantia da remuneração mensal, dos horários fixos, regulamentados, do direito às férias programadas, 13º, entre outros benefícios como o vale alimentação, a refeição, o plano de saúde, é preciso se pensar até onde esse paradigma, né, ameaça direitos que parte da população ainda necessitam, requerem, brigam, lutam, e que veio por meio de muita luta. Então, é necessário um apelo, sim, aqui, para que tenhamos uma leitura crítica dessa campanha em prol, né, dessa novidade, né, que retira do Estado parte da responsabilidade do trabalhador e impõe para a gente, né, o mérito do sucesso ou do fracasso. É importante pensar criticamente e caminhar na direção da liberdade defendida por Freire. Eu não estou aqui condenando, criticando ou defendendo. Estou aqui
trazendo reflexões, né, para que a gente possa pensar nesse momento. As decisões e os apontamentos vão ficar por conta de cada um. Então, nesse contexto brasileiro em que surge a expressão da liberdade, né, que o Freire utilizava com fim a reforçar, sobretudo, o anseio da liberdade diante do cenário, na época, da ditadura, no qual ele se encontrava. Então, era uma expressão muito comum à sua época. Hoje, nós estamos nos referindo a que tipo de liberdade? Hoje, né, por exemplo, os livros de autoajuda que encontramos nas livrarias, né, os anúncios, os programas, entre tantos. A que liberdade nós precisamos? E aqui o apelo é a liberdade de pensar, né? Então, ir muito além de um período de conjuntura política, por exemplo, que inspira a ânsia de se livrar de obstáculos, né? Para que sejamos livres, né? Em nossa autonomia, porque existe uma ânsia por liberdade. Mas essa ânsia eu gostaria de direcionar que seja num contexto de luta contra atos de violência que tentam nos prender a um colonialismo, né, que nós, enquanto brasileiros, ainda resistimos. Então, é nesse sentido que há um enlace entre o pensamento de Gramsci e em que a hegemonia cultural direciona a perspectiva da força popular para o fim das violências, né, que buscam, por meio da inventiva ação dos intelectuais, uma conquista política e uma construção democrática. Aliás, nós estamos em busca de direitos equânimes, né? Assim, muito mais do que atribuir uma harmonia no campo da linguagem, né? Se eu fosse utilizar a expressão direta da leitura, né? Mas as formulações teóricas e perspectivas sociopolíticas que permeiam esse pensamento de hoje, a fim de buscar, por meio dessa hegemonia cultural defendida por Gramsci e à luz de Freire, a busca pela liberdade que os educadores anseiam concretizar em suas práticas políticas pedagógicas. Então, gente, assim, traçando um diálogo entre a hegemonia cultural e o papel dos intelectuais, a educação conscientizadora, né, por Gramsci, é possível trazer muitas aproximações ao pensamento de Freire, quando ele trata da pedagogia do oprimido, a importância de uma educação que seja libertadora, onde os educadores e os educandos estejam em um processo contínuo de diálogo e reflexão crítica, né? E aí Freire traz um rico trabalho, né? Falando das abordagens bancárias da educação, nas quais o conhecimento é simplesmente depositado aos alunos. Além do diálogo e da conscientização defendidos no método de alfabetização sob um olhar interdisciplinar, né, e na perspectiva de uma educação integral, Freire também apresenta a importância da praxis, por meio da qual a prática deve estar ligada à reflexão crítica e à ação como consequência, certo? Então, tanto Gramsci como Freire, e aí a gente vai caminhando aqui para o final do nosso encontro, né? Tanto Gramsci quanto Freire compreendem a educação como ferramenta de transformação por meio da qual a conscientização e a reflexão crítica são essenciais para que os indivíduos possam entender e refletir sobre a realidade social e desafiar as estruturas de poder. Então, cultura e educação caminham de mãos dadas para os pensadores. Se, por um lado, o Gramsci ele discute como a cultura é um campo de luta, apresenta um campo de luta, Freire vai abordar a cultura como espaço de diálogo. No entanto, ambos reconhecem que a educação deve estar profundamente enraizada na cultura e nas experiências, né?
É comum nas obras de ambos autores a importância da ação coletiva. Os pensadores sugerem que a transformação não é um ato isolado, mas um esforço de muitos, juntos, na mesma direção. A construção de uma nova hegemonia ou uma prática pedagógica libertadora depende da participação ativa e consciente dos sujeitos, uma vez que ambos pensadores veem a educação como um caminho para a emancipação social. Gramsci, né, para ele, o papel dos intelectuais orgânicos é crucial, pois eles ajudam a articular os interesses e as visões da classe trabalhadora que se contrapõem à hegemonia cultural dominante. Isso permite que a classe trabalhadora desenvolva uma visão alternativa de mundo, promovendo uma contra-hegemonia que desafia essa ordem estabelecida. E Freire compartilha essa visão da educação como libertadora, enfatizando que a prática educativa deve ser dialógica e horizontal, em contraste com a educação bancária, onde o professor deposita conhecimento nos alunos, e conhecimentos eles que ele recebe, né, por meio das direções das políticas públicas educacionais. Freire argumenta que a educação verdadeira ocorre quando professores e alunos aprendem juntos, construindo conhecimento por meio de uma troca mútua. Essa abordagem fortalece o empoderamento dos alunos e, assim, rompe com as estruturas autoritárias e reprodutoras da desigualdade social, com destaque a transformação do oprimido, que, por meio da cultura, se intelectualiza, ocorre a grande mudança no sentido emancipatório, em que esse trabalhador violentado pelos processos de opressão se torna ator político e, dessa forma, detentor das práticas de transformação. E é nesse sentido em que ambos dialogam na direção de uma leitura no seu sentido ampliado para uma liberdade no seu sentido pleno. Eu vou deixar aqui como considerações finais. Enquanto educadores, e aí eu gostaria de ampliar esse apelo a todos, né? Não só como os educadores, mas é preciso desconfiar das políticas públicas educacionais brasileiras, e não só das políticas, né, mas outros discursos em outras áreas, associados aos interesses que circulam as demandas privatistas da educação, né, ou outras, né, por outros autocratas, né, da sociedade, essas demandas expostas nos arcabouços legais que justificam a transferências de recursos econômicos para a iniciativa privada e, na outra ponta, pelo sucateamento da educação pública. É preciso que estejamos juntos, não é? Afinal, como já disse Freire, eu mencionei aqui antes, a educação não transforma o mundo, mas muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. Vou deixar as referências aqui para vocês, desse encontro de hoje, e muito obrigada, até breve.